Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando, e este vídeo é para falar dos dois últimos livros que eu li. Eu vou falar neste vídeo do livro Branca de Neve Tem que Morrer, da escritora alemã Nelly Neuhaus, e do livro Max e os Felinos, do escritor brasileiro Moacir Scliar. Vou começar falando do Branca de Neve Tem que Morrer, que é da escritora alemã Nelly Neuhaus. Ela é muito conhecida por escrever suspense policiais, mas eu não conhecia nenhuma obra dela. Esse realmente foi o primeiro. Ele me chamou a atenção por causa do nome, né, que eu tenho a noção que não se trata de um conto de fada, mas realmente me despertou a curiosidade. Eu achei a capa do livro também muito interessante, é uma capa, achei muito bem feita, e quando a gente lê o livro, é realmente esse clima pesado, esse clima de inverno, de também, né, de maldade no ar. Eu achei que a capa ficou muito bem feita, ela tem tudo a ver com a questão da história. Essa é uma história sobre seres humanos, né, mas ela dá o clima da história, né, do ambiente que está acontecendo a situação. Achei muito bacana. Esse livro, ele conta a história de um rapaz chamado Tobias Sartorius, e esse rapaz, ele foi condenado quando tinha uns 19, 20 anos de idade por um duplo homicídio. Seria da atual namorada, né, namorada dele na época, e de uma ex-namorada que eles tinham terminado recentemente. E ele foi condenado baseado em provas circunstanciais, não tinha certeza de nada, mas tudo pendia, né, na verdade, em direção a ele como uma pessoa que teria motivo e teria oportunidade para poder ter praticado esses dois homicídios. E ele acabou sendo condenado. Teve alguns depoimentos de outras pessoas que colocaram ele na cena do crime, nos locais, na companhia das moças. Então ele acabou sendo condenado. Também outros elementos de provas que foram encontrados na casa dele, no carro dele, como sangue também. E aí ele acabou sendo condenado e ele cumpriu a pena de 10 anos. Eu não sei direito como é que funciona o sistema penitenciário alemão, mas pelo livro informa que ele cumpriu toda a pena que ele foi condenado. Eu acho 10 anos, achei muito pouco para 2 homicídios, né? Mas tá. E aí quando ele cumpre essa pena, ele resolve retornar para o vilarejo que ele morava, que chama Alterheim. Inclusive, uma das grandes dificuldades desse livro são os nomes. Todas as pessoas têm uns nomes estranhos, eles são chamados muitas vezes pelo sobrenome, mas até os primeiros nomes também são, da grande maioria dos personagens, é um nome complicado. Então, tem o Tobias Sartorius, o pai dele mesmo chama Hartmut Sartorius, tem a melhor amiga dele, chama Nadia Bredel, as vítimas, né, Stephanie Schinenberger, a outra chama Laura Wagner, o pai dela, Manfred. Então eu tive, para poder entender toda essa situação, também tem os policiais, chama Oliver Bodenstein, a mulher dele, Cosima, a parceira dele chama Pia, tem outros que chamam Felix Pitch, George Hitch, Nicola Angel, Berhard, Traubot, Drombrau. Nossa, tem muita gente com nome muito estranho, sabe? Então eu tive que fazer um mapinha para poder conseguir entender. Eu fiz assim uma descrição, uma listagem, né, com o nome dos personagens, de acordo com o grupo familiar, porque todos é um vilarejo, como eu falei, mas todas essas pessoas são citadas, e essa relação de parentesco, relação de trabalho, relação de qual a função que eles exercem no vilarejo. Vou tentar mostrar aqui, não sei se a luz vai deixar. Pra gente entender quem é parente de quem é que tava na companhia de quem, você tem que entender esses nomes. Enquanto eu não tava entendendo quem era quem, exatamente, eu fiquei me boiando, tá, entendendo, e depois quando eu fiz esse mapinha já amarrou. Eu fiquei lendo mais um pouquinho com auxílio desse mapinha, falava o nome da pessoa, eu lá, é o parente, não sei quando. Aí citava uma outra pessoa, não, esse aqui é o irmão daquele outro. E aí a gente consegue
a amarrar. Que às vezes já tinha comentado sobre aquela pessoa e a gente não percebia que ela já estava numa outra situação. E às vezes você achava que era aquela mesma pessoa, mas na verdade era o irmão dele. Então foi necessário, recomendo, fazer desde o princípio do livro, porque além dos nomes complexos, como eu falei, são muitos personagens e eles são todos citados e envolvidos nessa teia, nessa trama. A autora coloca a história como se toda a cidade estivesse mancomunada para poder condenar esse rapaz e mantê-lo culpado. Há uma intriga para ele é ameaçado, é agredido para ele ir embora, para ele sair daquela cidade. A família dele perdeu muito, perdeu patrimônio, perdeu moral, né, obviamente. O tratamento, né, até nos comércios, eles foram muito atingidos. E a população, de um modo geral, faz de tudo para que eles não se sintam bem-vindos. O Tobias, que é o rapaz acusado, ele não tem certeza se ele é realmente responsável pelo acidente, mas ele entende que mesmo que ele tenha sido responsável, ele cumpriu a pena dele. Então agora ele tem o direito de voltar a viver em sociedade e ele vai brigar por isso. Então ele se dispõe a colocar a vida dele em dia, a organizar a fazenda da família, a limpar, que estava bem abandonado. O pai dele entrou num estado de depressão muito sério e acabou se deixando levar. A esposa se separou. Então a história, né, vai partir dessa briga para se retomar socialmente como uma pessoa com direito a se ressocializar. Ele tem a consciência que ele não vai conseguir trabalho logo, mas ele fica indignado por não conseguir ir no mercado fazer uma compra, porque o pessoal, não, aqui a gente não atende criminosos. Então é uma coisa assim meio complicada, e você fica naquela, quem é esse rapaz? Ele é inocente, não é? Ele realmente praticou esse crime, ou ele está sendo injustamente acusado? E ele conhece, depois de um tempo, a Amélie Froelich, nossa, que é uma moça de uns 17 anos, e essa moça, ela é meio punk, meio rebeldezinha. Ela foi morar com o pai dela e com a madrasta, que é o Arne Froelich, e a Bárbara. Porque a mãe dela já não aguentava ela. Mas ela tá doida pra completar a maioridade e vai trabalhar num restaurante que chama Corcel Negro, que é concorrente do restaurante que o pai do Tobias tinha antes dele ser preso. Na verdade, estava gerações, né, na família, e esse restaurante acabou falindo em razão dessa abertura desse outro e falta. É toda uma teia de intriga. Então eu achei o livro bárbaro, gostei demais. Achei é um livro que instiga, que dá vontade, não dá vontade de largar. Você quer continuar, quer ler, não, quero ler mais. É um livro gordinho, tem quase 500 páginas, mas a gente quer ler tudo. A autora vai fazendo assim, você tá achando que o culpado é aquela pessoa, daqui a pouco, não, peraí, não é bem assim. Mas aquele lá também não, mas ele não é inocente. Aí não, é aquele outro. Aí ela vai dando aquele suspense, mas sempre tem um fato novo. Não é só ficar segurando a informação, é ficar fazendo a ameaça. A autora, ela vai fazendo aquele suspense, mas ela sempre lança uma informação nova. Ela não vai só segurando, só fazendo aquele draminha de será e será. Ela, cada vez que ela faz um suspense, a cada capítulo, ela lança uma informação nova. Essa informação é muito relevante, vai falar do passado das pessoas e o vilarejo vai ficando mais envolvido nessa teia de intriga. Você vai vendo que mais gente vai aparecendo, mais gente culpada, né? Todo mundo tá aparecendo como culpado na situação. Todo mundo deve alguma coisa nessa história. E o grande lance é essa construção dessa teia toda e ela se desmanchando no final das contas. Muito bacana, adorei, quero ler outros livros dela, muito, muito em breve. Outro livro que eu li foi o livro Max e os Felinos, do autor brasileiro Moacir Scliar. Eu já li vários livros do Moacir e eu gosto muito do jeito que ele escreve, mas eu gosto mais dos contos e crônicas que eu já li dele. Eu já li o livro A Mulher que Escreveu a Bíblia, e li também, que eu me lembro agora, O Exército de um Homem Só. Eu não me lembro de ter lido algum outro, não me vem, né, o nome de algum outro que eu tenha lido dele. Mas eu já li vários contos dele, acho fantásticos. Realmente acho que são os melhores textos dele. O livro A Mulher
que escreveu a Bíblia. É um livro que eu gostei bastante. Dos livros que eu li dele foi o que eu mais gostei. Mas eu assim, ainda tenho algumas partes que eu não achei tão legal. Mas de um modo geral, um livro que eu gostei muito. Esse do Exército de um Homem Só, eu acho que ele foi muito, devagou demais, ele ampliou o leque do personagem demais e acabou perdendo o foco. Então acabou a história ficando meio chata, assim, meio informação demais e não, realmente faltou uma direção. Eu resolvi ler esse livro, Max e os Felinos, porque eu já gosto do autor, né? Já conhecia vários textos dele e que eu gosto bastante. E também pela curiosidade, né, de todo o draminha que rolou com o livro As Aventuras de Pi, que teve todo aquele drama um tempo atrás, o povo dizendo que o livro foi uma cópia, um plágio do livro Max e os Felinos, e eu fiquei muito curiosa porque eu gostei muito, eu assisti o filme, na verdade, não li o livro Aventuras de Pi, mas eu gostei muito dos filmes muito legais, achei a história muito bacana, achei que ficou bem construída, ficou bem apresentado, achei fantástico o filme. Fiquei curiosa pelo livro, mas eu ainda não li. Eu resolvi ler o livro do Moacir e para ver o que é que tem, realmente eu imaginei que seria de fato um bom texto, né, independente de ser plágio ou não ser plágio, e também para matar essa curiosidade, o que foi considerado plágio ou não. Eu achei interessante a postura do Moacir, ele falou, né, deixou inclusive ao prefácio do livro que eu li, que ele não quis entrar nessa questão de ser plágio ou não, porque na verdade ele não considera, entendeu que ele não considera um plágio, que ele entende que foi um livro que, a partir daquele livro, a partir daquela ideia do livro dele, o cara escreveu um livro diferente. Ele entende que os livros não são iguais, que são livros distintos e que tem um partiu da ideia do outro. Ele realmente ficou chateado, mas resolveu não processar, porque não houve uma referência, né, à inspiração. Ele falou que se sente elogiado quando alguém reproduz cria, né, na verdade, um texto a partir de uma obra dele. O Ian Martel, na verdade, ele só foi falar quando ele foi questionado, né, que a inspiração dele veio a partir da ideia que ele viu numa resenha negativa que ele teria lido no New York Times. Ele negou ter lido o livro, disse que nunca teve acesso, e falou assim que era de um autorzinho qualquer, né, aí que desconhecido, né. Então o Moacir, ele se sentiu ofendido por essa afirmação dele, né, por ficar desmerecendo o trabalho dele pela negativa, né, de ter falado que se inspirou de não ter falado que se inspirou na ideia. Ele negou ter lido o livro e, na verdade, nunca houve essa resenha negativa. E também ficou desmerecendo o trabalho dele. Na verdade, ele não procurou saber quem era esse autor. Ele poderia até não conhecer, é natural. O Moacir Scler não é apesar de ter sido publicado em alguns países, ele não é um autor tão conhecido mundialmente falando, né? Muitos dos nossos autores brasileiros são muito bons, são espetaculares, publicaram em outros países, mas não gozam da fama que acabam abraçando autores americanos, porque há toda uma campanha de distribuição, há toda uma campanha de tarde de autógrafos, então várias entrevistas em vários jornais, em vários programas televisivos, o que mais tem é talk show. Então o cara é apresentado para o mundo, né, antes de se tornar uma pessoa, ser um autor espetacular pela sua obra, né? Há uma propaganda em cima do cara. Não estou dizendo que o cara é ruim, o próprio Moacir Scler também fala que ele não é um escritor ruim. Ele entendeu que ele tem um bom texto, sim, mas ele tem uma situação que o favorece, né, que é essa propagação, essa propaganda do trabalho dele, a propaganda da pessoa dele. Então, vamos lá falar da obra, né, do Max e os Felinos. Eu achei que tem realmente muito parecido o começo do livro, que tem a ver com essa questão dele sair do país num navio, e aí vai ao naufrágio e ele pega uma outra embarcação menor, e daqui a pouco tem um tigre, né, no caso dele,
tem um tigre na embarcação dele, o jaguar, que era no brasileiro, né? No do autor brasileiro. E tem aquela situação da sobrevivência, de brigar pela sobrevivência, do sol fazendo ele sofrer, de como lidar com uma fera no mesmo ambiente, de passar a pescar para poder alimentar essa fera para sobreviver. Então tem muitas coisas que, nesse primeiro momento do livro, que é muito parecido no que foi trabalhado durante o período do naufrágio, lá das aventuras de Pi. Então achei realmente uma infelicidade o autor não ter reconhecido desde o princípio, já ter informado, né, desde o princípio, a fonte de inspiração. A partir depois da situação do naufrágio, o Ian Martel foi além, ele foi numa outra situação, em outra direção completamente diferente. No livro do Moacir, o personagem sai da Alemanha, jovem, um rapaz, uns 20 anos mais ou menos, após uma denúncia falsa, onde o nazismo está crescendo, né, tomando uma proporção cada vez maior, e ele é forçado a sair da Alemanha porque é denunciado por estar sendo amante da mulher de um cara que é nazista. Ele não é nenhuma personalidade importante, não, mas ele é um nazista. Então eles fazem a denúncia para a polícia e as pessoas são perseguidas, né, por qualquer motivo, inclusive por motivos pessoais, é usado, né, a força. Ele não tinha a menor intenção de abandonar o país, de abandonar os pais dele, apesar de não ser uma coisa mais espetacular, mas era a referência que ele tinha. Então ele só tem aquela percepção que o nazismo é uma coisa ruim, e não é uma coisa legal, não faz bem para as pessoas, ele se esconde, né, foge dos nazistas, mas não tem assim uma cena muito dramática de alguma coisa que ele tenha visto, de extrema crueldade, de alguma coisa assim que tenha marcado ele profundamente. Uma coisa que eu acho que faltou esse livro do Moacir. Eu acho que ele poderia ter dado uma pincelada um pouco mais a respeito dessa questão do nazismo, porque eu acho que foi um fator importante no livro dele, porque mostra o porquê do personagem ter saído da Alemanha indo em busca do Brasil. Ele não escolheu o destino, ele foi por indicação da amante dele, que falou que um navio tal seria subornado, né, o capitão, para levá-lo. Acabou dando errado, ele foi numa outra embarcação que também estava indo, e ele descobriu que essa embarcação, quando naufragou, o capitão não estava nem aí para ele. E ele percebeu que, na verdade, desde o princípio, essa embarcação ela seria afundada, que foi um golpe para receber o seguro pelo navio, e nesse navio tinham vários animais, provavelmente pertencente a um circo, se eu não me engano, e a ideia, né, provavelmente também seria receber o seguro por esses animais. Então era um golpe desde o princípio, e eles só pegaram o dinheiro dele para poder ganhar, não se importaram com ele, deixaram ele para trás. Ele conseguiu achar um barquinho menor e conseguiu sair, teve até aquela percepção de se afastar do navio o mais rápido possível para não ter aquele redemoinho, não ser sugado, né, pelo redemoinho que é formado quando o navio afunda. Eu só sabia descobrir isso quando assisti Titanic. Ai, muito besta. Então, e ele chega por acaso no Brasil quando ele é resgatado por uma outra embarcação. Quando ele fica à deriva lá, depois de um tempo ele acha uma caixa grande e ele tem a intenção de chegar perto dessa caixa para poder usar essa caixa como proteção por causa do sol que ele já vinha sofrendo por causa da grande exposição ao sol. Quando ele consegue abrir essa caixa, o jaguar, pula dentro da embarcação dele e começa toda aquela situação de sobrevivência, de como lidar com um animal desse tipo, manter distância, de começar a pescar para alimentar esse animal e poder preservar a própria vida. Então, esse período eu acho que é um período que foi curto, né, no livro. O foco mesmo da história, eu acho que ficou muito na estadia dele no Brasil, quando ele finalmente foi resgatado por outra embarcação, e ninguém sabe o que é a história desse jaguar que ele conta, né? Ao longo do livro ele faz referência a vários felinos, né? Por isso chama Max e os Felinos, gato, tinha um tigre, o pai dele tinha uma loja de peles
e na loja tinha um tigre empalhado que ele morria de medo desse tigre. Ele vai fazendo referência a outros a outros felinos ao longo do livro. Ele chega em Porto Alegre e começa aquela situação de aprender português, de como arrumar dinheiro. Ele trouxe algum dinheiro, mas passou para aquele capitão, então restou só umas joias que a mãe dele tinha passado para ele. Ele dá um jeito de vender essas joias para poder ganhar algum dinheiro e poder montar alguma coisa para ele, comprar alguma casa. Acaba comprando um sítiozinho. E o livro vai falar dele identificar algumas pessoas como nazistas naquele local e ele querer fugir, né, dessas pessoas, se esconder dessas pessoas porque ele teme o nazismo. Só que eu acho que faltou o Moacir explorar um pouquinho mais essa questão do nazismo, apresentar alguma outra situação que ele tenha presenciado, que ele tenha vivido. Nazismo não é uma coisa boa, todo mundo sabe que não é, mas a fuga dele, a esse receio dele em relação a essas pessoas que são nazistas, ficou, para mim, é uma das coisas mais importantes do texto. Então eu acho que por isso que o nazismo por si só tinha que ter sido um pouco mais explorado no livro. O livro é bem fininho, bem pequenininho, então eu acho que tinha ainda páginas e páginas para explorar sem ficar pedante, entendeu? Eu acho que teria ficado bem melhor. Então, eu achei que é uma leitura interessante, mas eu achei que faltou alguma coisa, né? Eu acho que ele poderia ter trabalhado mais para poder ficar uma história mais interessante. Eu achei o final do livro bem interessante, bem curioso, mas eu ainda fiquei aquela ausência. Não, o livro acabou muito rápido, tinha que ter o meio, né, do livro tinha que ter desenvolvido um pouquinho melhor. Então é isso. Estes foram os últimos livros que eu li. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Obrigada! Eu resolvi fazer esse vídeo de hoje sobre questão de livro físico versus livro eletrônico. Eu resolvi fazer esse vídeo porque embora eu goste muitíssimo do livro físico, né? Gosto muito da experiência de segurar um livro, de realmente poder ver toda a diagramação, poder marcar alguma coisa, poder folhear página a página, a questão do cheiro de livro novo. Mas na prática, a minha vida literária, ela é eletrônica. A grande maioria dos meus livros são e-books.